Bem, eu tinha pensado em dar uma conferência para vocês sobre a depressão na psicologia, na psiquiatria e na religião. Na verdade, eu tenho um longo trajeto nisso, né? São mais de 30 anos de clínica, mais de 20 anos de pesquisas e alguns livros publicados. Eu publiquei Eclipse da Alma, publiquei Sombras da Alma, publiquei Depressão e Superação e publiquei um guia prático para o enfrentamento da depressão. Na verdade, está aqui, né? Eu começo sempre falando de depressão, lembrando do Fernando Pessoa, que era profundamente deprimido. E dentro dos seus poemas, ele escreveu um verso que diz: às vezes ouço passar o vento, e só de ouvir o vento passar, vale a pena ter nascido. Eu cheguei à conclusão, pesquisando, trabalhando com a depressão, e em alguns momentos até vivendo crises de depressão, porque todos nós vivemos em algum momento da vida, não é? E depois nós vamos ver que depressão é diferente de crise de depressão, né? E eu cheguei à conclusão que, para ficar deprimido, as pessoas geralmente são muito inteligentes, muito sensíveis, ou uma coisa ou outra. E como nós nos atrasamos, eu mudei a conferência, como é um assunto que eu transito, já dei dezenas de conferências nas grandes universidades do Brasil e do mundo, né? Então eu trouxe para vocês uma coisa mais organizada, que é o guia para enfrentar a depressão. Então vocês vão receber aqui um guia para enfrentar a depressão, pelo menos no que eu puder. É, Ai, que bonzinho fofo. Professor, pede Vitória, e seu áudio está eu aberto. sei que tem alguma coisa muito fofa aí, mas o áudio está aberto. Eu queria que fechasse o áudio. Aí fica mais Mascoli, você doido. pode mutar o áudio, tá? Clicando em cima do nome da pessoa, veja se Eu tem não um sei. botão Aqui, peraí, deixa eu ver aqui, Camila. Obrigado por você ter entrado, né? Eu tinha até de pedido. nada. É que eu não estou vendo todas as pessoas, tem 20 e poucas pessoas, eu não estou vendo. Mas então vamos lá. Guia para enfrentar a depressão, né? Na verdade, é um acolhimento, né? Para a intervenção nas crises de depressão. Então, a depressão hoje, antes da pandemia, cerca de 10% da população sofria de depressão. Durante a pandemia, esse número subiu para 39%. Hoje, esse número caiu, mas ainda está em cerca de 19,5%. Então, se nós pensarmos que nós temos 210 milhões de habitantes, nós temos, com toda certeza, mais de 40 milhões de deprimidos no Brasil hoje, e é um transtorno democrático. Por quê? Porque a depressão ela está em todas as classes sociais, está em todos os estágios do desenvolvimento humano. Hoje, eu digo hoje porque não era comum no passado, mas hoje você tem crianças deprimidas, adolescentes deprimidos, jovens deprimidos, idosos em número imenso, e o número de deprimidos, o que eu estou citando aqui é resultado das minhas pesquisas, não é da minha cabeça, é da Organização Mundial de Saúde, está nos meus livros, nos meus artigos, muitos deles publicados na internet. E o número de deprimidos entre mulheres é 25% maior do que entre os homens. Não só porque parece que as mulheres têm muito mais sensibilidade que os homens, mas também em função do lugar que a mulher ocupa na nossa sociedade, que é absolutamente desfavorável, especialmente se esta mulher exerce uma atividade além da sua atividade na sua casa, na sua família. O livro mais importante que eu escrevi chama-se Eclipse da Alma. Esse livro eu acho que ele está
Esse livro está esgotado, mas tem um chamado Depressão, né? Neste livro, eu coordenei um grupo formado pelo... Eu coordenei um grupo de pesquisa durante 2 anos aqui em São Paulo. Um psiquiatra muito amigo meu, muito famoso em São Paulo, que é o Dr. Pécio Ribeiro Gomes de Deus, ele me, ele me, ele fez mestrado em depressão comigo. E aí, quando ele trouxe o projeto dele para fazer o mestrado em depressão comigo, eu falei para ele, vamos criar um laboratório de depressão. Então, alguém nos cedeu uma sala lá no Alto da Moca, e por 2 anos nós acompanhamos um grupo de 40 deprimidos. O Pécio atendeu esses deprimidos, eu dei a supervisão no mestrado para o Pécio, e, como resultado, ele escreveu uma tese tão bonita, tão profunda, com nota 10, com louvor e para publicar, que eu falei, publica a tese. Ele falou, eu não publico sozinho, né? Pécio é muito modesto, então ele falou, eu não publico sozinho. Eu publico a tese se o senhor publicar comigo. O senhor escreve a depressão do ponto de vista da psicologia e da religião, eu escrevo a depressão do ponto de vista da psiquiatria e da religião, e aí eu convidei mais alguém, além do Pécio, convidei a doutora Patrícia Pazinato, que escreveu sobre a depressão e perversão, e convidei uma outra jovem da época, psicóloga, hoje já não é tão jovem assim, que escreveu um capítulo sobre angústia, fé e sentido da vida, que é a Damaris Cristina de Araújo Gomes. Esse foi o primeiro livro. Depois desse, eu escrevi um com o pessoal da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, publicado lá pela Sinodal, que é Sombras da Alma, que é uma teologia da depressão, se é que eu posso dizer assim, né? A depressão de um ponto de vista mais poético, mais espiritual, enfim. E depois publiquei um chamado Depressão e Superação, e recentemente eu publiquei 2 e-books, né? Um que Baixa no Play Store o Zoom para mim. Alguém pode desligar o microfone, por favor, se não dá microfonia, né? Acho que não tem o Zoom. Alguém pode, que eu não consigo ver daqui, quem está... Eronice, o seu microfone está aberto. Pode fechar, por favor? Eronice. Perdão. Não acontece, viu? Então, vamos lá. Guia para enfrentar a depressão, acolhimento, a depressão sob o olhar da psiquiatria, da psicologia e da religião. Eu vou começar pela religião, vou inverter a ordem, né? Eu disse para vocês que eu mudei a conferência, então, como atrasou, para dar um bônus para vocês, eu vou dar algo mais organizado, mais substancial, e depois eu mando o slide para o grupo. Pois bem, sobre o olhar da religião, hoje nós temos, com certeza, alguns grupos que ainda veem a depressão como a depressão era vista no tempo de Abraão e no tempo de Jesus Cristo, ou mesmo no tempo de Davi. Do ponto de vista desses, eu vou colocar 4 grupos dentro das comunidades religiosas, independente do credo, independente, que é a mesma coisa no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, no pentecostalismo, onde você quiser, né? Nas instituições históricas. Lá na época de Cristo, e mesmo muito antes de Cristo, na época de Davi, e muito antes de Davi, na época de Moisés, né? A depressão era vista, primeiro, como fruto de algo mágico, que seria algo externo à pessoa. Então, no Brasil, a depressão ela tem sido relacionada em algumas comunidades religiosas, não todas, mas eu também não vou dizer quais aqui para não ser indelicado, com feitiçaria, com macumba, com magia, porque a feitiçaria e a macumba são expressões da magia, não é? Então, quando o líder religioso, seja ele qual for, relaciona a macumba à depressão, a depressão à macumba, ele está pensando como pensavam os pré-cristãos lá, e mesmo os cristãos da igreja primitiva, de que a depressão podia ser causada
por uma mágica feita fora da pessoa, porque feitiçaria e magia é a mesma coisa, não é? E eu já atendi inúmeras pessoas no consultório que vieram desse ambiente religioso que acham que a depressão realmente foi um trabalho que alguém fez, né? E tem um samba muito bonito do Martinho da Vila, que o samba fala da tristeza, mas na verdade ele está falando da depressão, né? E aí ele fala assim, olha, se a depressão é macumbeira, manda ela para Salvador. É um samba muito bonito dele, né? Que mostra essa representação de que muitos ainda acham que a depressão está relacionado à magia. Outro grupo, né, acha que a depressão está relacionada a crises, fatores e problemas espirituais. Isso dentro das comunidades religiosas. Então, alguns chegam a acreditar a depressão, a ideia da possessão demoníaca. Então, quem está deprimido ou está possesso do demônio da depressão, né? Ou está oprimido pelo demônio da depressão, que dá no mesmo, né? Curiosamente, há 2000 anos antes de Cristo, se pensava isso, que achava que a depressão era fruto da magia ou fruto da opressão de algum espírito maligno. Mas tem um outro grupo, que eu considero já um grupo mais evoluído, né, dentro dessa escala filogenética de incompreensão da depressão, que acha que a depressão é produzido apenas pelo sentimento de culpa. E eu não tenho nenhum problema para afirmar que mais da metade dos líderes religiosos do Brasil ainda acreditam nisso. E eles vão fundamentar isso aonde? No Salmo 32, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos em todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Se bem que começa a bem-aventurado o homem a que o Senhor não atribui iniquidade, né? Depois vem, enquanto calei, tal, tal, tal. E esses líderes religiosos fundamentam ali. Ali é um caso específico de depressão, é uma depressão reativa, causada por um remorso terrível de Davi, que, né, eu tive aqui nessa jornada o privilégio de conhecer um arqueólogo daqui da Uniaberta, e ele deu uma conferência, né, sobre arqueologia bíblica e provou, ele até mostrou como é que Davi pecou. Na verdade, Davi estava lá no palácio olhando a mulher do general tomar banho. Não era como a gente pensa aí na Bíblia, que a mulher passou e ele se apaixonou, não. Todo dia ela ia tomar banho e ele ficava lá na janela olhando. Davi já estava cometendo ali o crime de importunação sexual, né? Mas depois ele mandou matar o marido da mulher, ele ficou com a mulher, enfim. E depois ele fica com remorso. E aí ele mergulha numa depressão que vai aparecer muito no 32 e no Salmo 51. A culpa pode gerar depressão? Pode. Agora, dizer que todos os quadros depressivos é produzido pela culpa, gente, isto é de uma ingenuidade, de um primarismo que ficaria muito bem para as pessoas, homens e mulheres que viveram na época de Davi. Hoje não cabe mais isso, não é? Bom, mas também dentro da comunidade religiosa, a partir de depoimentos de religiosos, como, por exemplo, o padre Marcelo Rossi, não é? Como o próprio Fábio, o próprio padre Fábio de Mello, que é o ídolo da Camila. Eu não sei se ela ainda está aqui. Minha assistente, eu gosto de brincadeira com ela, porque ela ama Fábio de Mello. Esses homens tiveram muita coragem, coragem que muitos outros líderes de outras denominações religiosas não têm, porque eles assumiram publicamente a sua depressão como doença. Então, hoje já existe também no universo religioso, não é? Muitas pessoas em todas as denominações religiosas, comunidades religiosas, que já entende a depressão como uma doença e não como um problema de magia, de culpa ou um problema espiritual.
E eu já queria fazer uma provocação para vocês e vou abrir para perguntas. Eu tenho um vídeo que foi visto aí por milhares de pessoas no Brasil, que eu digo uma frase muito simples: olha, depressão não é problema espiritual. Depressão é um problema neuropsicológico, é um problema nas sinapses dos neurônios das pessoas. Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa ou falar alguma coisa sobre o que eu falei até aqui, né? Bom, aqui eu estou expondo o conteúdo do manual para vocês, então eu digo aqui, ó, falando francamente, não é um livro de autoajuda, embora os livros de autoajuda sejam muito bons e dêem resultado. Mas esse aqui não é um livro de autoajuda, também não é uma conferência de autoajuda, tá? Seria também leviandade minha achar que eu vou resolver os problemas da depressão das pessoas numa conferência ou num curso. O lema deste curso, todavia, é outro. Não há almoço grátis. Não há almoço grátis. Logo, não espere soluções mágicas ou fáceis. Este programa que eu criei é um programa que tem minha marca pessoal. Ele é resultado de mais de 30 anos de pesquisa, mais de 30 anos de atendimento com pessoas deprimidas. Bom, isso aqui eu já falei das estatísticas dos deprimidos, né? Então eu vou pular para a gente ganhar tempo. Bom, o que depressão não é? Essa é a primeira coisa. Então eu vou chutar o pau da barraca. Olha, depressão não é sentimento de culpa, depressão não é demônio, depressão não é magia. E, pasmem, depressão não é tristeza. O que é um grande problema hoje no Brasil, porque se você entrar num consultório de um psiquiatra triste, no mínimo você vai sair com Rivotril, vai sair com Pondera, ou vai sair com escitalopram ou sertralina. Tristeza é uma reação saudável do organismo. É saudável. A tristeza é uma reação saudável. Quando eu fiz doutorado na psicossomática junguiana, dentro de um dos dois doutorados que eu fiz um semestre sobre o ato de chorar, sobre a lágrima. E a lágrima, chorar, né? Chorar produz uma catarse e libera muitas toxinas do organismo humano. O padre Fábio é divertido lá, nem mais do que divertido, ele é um problema de saúde pública, que é a depressão, ele é muito inteligente, né? Bom, vamos lá, continuando aqui nossa conversa. Bom, o deprimido fica triste? Fica. A tristeza pode ser longa? Pode. Há luto que dura a vida inteira, se não for tratado. Mas a depressão produzida pela tristeza é uma depressão absolutamente reversível. Eu queria pedir para desligarem os microfones, porque dá microfonia. Vou dizer, depressão produzida por uma tristeza prolongada, pela perda de um grande amor, pela perda de algo muito importante, pela perda de um emprego onde você se realizava, ou mesmo pela perda da saúde. Por exemplo, em geral, quando alguém recebe a notícia que está com câncer, ele deprime. Esta depressão, produzida pela perda e pelo câncer, por uma doença, ou mesmo é comum mulheres que passam pela menopausa deprimirem, mas essa depressão é de outra natureza. Eu classifico, junto com os melhores psicanalistas do mundo, como depressão reativa. Por quê? Porque, no fundo, é uma reação do organismo que não está suportando aquele nível de estresse. Depressão é ausência de tudo, né, Nana? De amor, de tudo, né?
Depressão não é angústia. Opa, agora que eu quebrei tudo mesmo. O deprimido é angustiado? É. Mas todo angustiado é deprimido? Não. O que é angústia? Angústia é a dor de estar vivo. Se alguém não tem angústia, já morreu, né? Ou morreu de morte matada, ou morreu de morte morrida, porque ele já matou todos os seus sentimentos. É a falta, depressão gera angústia, gera tristeza, gera falta de desejo, não é? Mas eu queria distinguir, vocês estão entendendo a minha posição? Eu posso ser angustiado e deprimido, e eu posso ser angustiado e não ser deprimido. Um angustiado, deprimido, famoso, inteligente, respeitado até hoje, Søren Kierkegaard, escreveu uma obra sobre angústia. Ele não era só deprimido, ele sofria de transtorno bipolar grave e era angustiado e, pasmem, era pastor calvinista, que no Brasil chama presbiteriano. Nossa, pastores também deprimem, né? Que curioso, gente. Pastoras também, né? Gente deprime. E as pessoas não deprimem porque pecaram, porque fizeram besteira, porque estão endemoniadas, porque estão isso, porque estão aquilo, porque estão culpadas. Gente, as pessoas deprimem porque são pessoas humanas. São gente como eu e você. Ou, como diz os preconceituosos, um deprimido é gente quase como a gente, né? Porque se ele fosse bom mesmo, forte mesmo, ele não se deprimiria. Se ele tivesse força de vontade, né? Gente, não tem nada a ver. O deprimido não tem força de vontade. Ó, tudo que acontece na depressão é resultado da depressão. Então, eu acho que eu sou um angustiado. Na verdade, a moça que escreveu sobre angústia, fé e sentido da vida, foi minha filha quando fez o TCC dela de psicologia, a mais velha, a Damaris. E ela, com 22 anos, ela escreveu 110 páginas sobre angústia. E ela me deu para ler antes dela entregar para a Patrícia Pazinato, a doutora responsável pela orientação dela. E eu achei aquilo de uma maturidade tão grande que eu falei para ela: Damaris, onde é que você aprendeu tanto com angústia? Ela falou: na verdade, esse texto eu escrevi sobre você. Aí eu falei: como assim? Pai, tu é um angustiado, crônico. E eu sou mesmo. É por isso que eu escrevo tantos livros, tantos artigos, crio coisa, crio faculdade. Mesmo nessa idade que eu estou, eu continuo angustiado. Então, a angústia não é necessariamente ruim. A angústia pode nos mover. Geralmente, quando eu atendo alguém angustiado, seja deprimido ou não, eu digo: você sabe por que você está angustiado? Você sabe qual é a causa da sua angústia? Então, se você sabe, não é? Aceite a angústia como um chamado para a vida. A angústia pode ser um chamado para a vida, para você mudar de direção, para você recomeçar, para você ir em outra direção e até com outras pessoas, né, e outros projetos, né? Que às vezes não dá para ficar com as mesmas pessoas, que elas podem ser tão angustiadas ou deprimidas quanto você. Alguém quer fazer alguma pergunta? A angústia é um afeto, Júlio. Perfeito. A ansiedade e depressão estão sempre junto. É tanto que eu posso depois, no semestre que vem, dar uma conferência sobre ansiedade. Minha prática é muito voltada para o trauma e as suas consequências, que é ansiedade, depressão e pânico. É tanto que a medicação, quando eu faço essas afirmações, também não é da minha cabeça. Eu posso provar por A mais B, numa frase, que depressão e ansiedade andam junto. Quer ver por quê? Se você vai no psiquiatra deprimido, ele te dá a medicação X. Se você vai ansioso, ele te dá a mesma medicação X. É a mesma da depressão. Não muda uma vírgula.
Nelson, é isso. A vida é sofrimento, é sobreviver, é encontrar significado na dor. Nossa, isso aí. É o Viktor Frankl, que a Laura me disse ainda há pouco, que ela está lendo aí Angústia, Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, que é o melhor livro sobre isso. Depressão é ausência de amor. E aí, como eu vou mandar os slides para vocês, eu não vou me deter muito, tá? Depressão é ausência de amor. O deprimido não... E eu também não vou ler, tá bom? O deprimido não se ama, o deprimido não se sente amado, ele não se sente amado nem por Deus. Imagina por outra pessoa. O deprimido, ele, na verdade, ele se torna alguém que fica mendigando amor. Porque ele termina transformando a depressão no modo de sobreviver. Ele fala o tempo todo: veja como eu estou sofrendo, não é? Depressão é solidão. O deprimido é solitário. Eu acabei de escrever um livro, chama-se Solidão, Isolamento Social e Saúde Mental na Pandemia. Eu comecei esse livro tem mais de 20 anos e terminei durante a pandemia e era só teórico, virou um livro atual. Solidão, Isolamento Social e Saúde Mental na Pandemia. Solidão. 30% das pessoas em São Paulo hoje mora sozinha. Solidão é uma epidemia também. Agora, todo solitário é deprimido? Não, não. Nesse universo de deprimidos, de solitários, a maioria que mora sozinho são mulheres e mulheres que fazem e acontecem. Elas não são deprimidas. O que eu estou dizendo é que a depressão gera um sentimento profundo de solidão, mas a solidão não necessariamente gera depressão. Eu, por exemplo, adoro a solidão. Depressão é a tristeza infinita, né? Aquela tristeza que não tem começo, não tem meio, não tem fim. E você pergunta, você sabe por que está triste? E o deprimido fala, não sei. Poxa, Nana, suas perguntas são muito inteligentes. Como transformar a solidão para a solitude? Por meio da meditação, relaxamento, arte. E por que não dizer, porque eu sou cristão, oração, né? Mas é outro capítulo, viu, Nana? Quem é bom nisso aqui é você, que é professora de yoga. Depressão é monotonia. O mundo do deprimido é em preto e branco. Ele não consegue enxergar nada além do preto e branco. Ele já amanhece o dia vendo o mundo em preto e branco. É por isso que ele prefere ficar em lugares escuros. Você conhece uma pessoa deprimida? É só olhar para a janela dela. O sol está brilhando lá fora e ela está com blackout na janela, em pleno sol lá fora, e ela nem sabe que está sol, né? Sim, Li, sim. É, sim, com certeza. Depressão é fracasso. Ninguém fracassa mais do que o deprimido. Ele carrega o sentimento de fracasso com ele. Ele é a imagem do fracasso. Se olhar para o olhar de um deprimido, você vai enxergar isso lá. Depressão é baixa autoestima, o deprimido não sente amor próprio. Agora, veja bem, veja bem. Todos esses sentimentos são sintomas da depressão, tá? É o que a depressão causa na pessoa. Não é a baixa autoestima que causa depressão. É a depressão que causa baixa autoestima. Não é a solidão que causa depressão. É a depressão que causa solidão. Já falei, depois eu vou corrigir isso aqui que está repetido. A depressão culmina com o namoro com a morte. Cerca de 25% dos deprimidos tentam
suicídio, pelo menos uma vez na vida. E 10% vai tentar até morrer. Vai tentar uma vez, vai tentar duas, vai tentar três, vai tentar quatro. Daí, nós tivemos uma enxurrada assim, uma epidemia de suicídio durante a pandemia, e tivemos também muito suicídio de líderes religiosos. E eu fico pensando que para um líder religioso deve ser terrível ficar deprimido, porque ele nega a depressão. Se ele diz que a depressão é possessão e ele fica deprimido, logo ele é possesso. Se ele diz que a depressão é pecado e ele fica deprimido, logo ele deve ter feito alguma besteira. Bom, a única coisa que eu faço na vida, bem feito, né? E a minha mulher está aqui de testemunha, é besteira. A única coisa na qual eu sou especialista é em fazer besteira. Então, se eu fosse ficar deprimido por fazer... Eu não quero dizer outra coisa por respeito a vocês, por fazer besteira, né? Eu não sairia da cama. Bom, depressão também gera transtorno alimentar. Tanto a anorexia, como a bulimia, como a obesidade. Geralmente, atrás de um transtorno alimentar, muitas vezes tem uma pessoa deprimida. Depressão é ansiedade, já falei aqui. Depressão é culpa. Sim, o deprimido se sente culpado. Mas o deprimido se sente culpado sem saber qual é a causa da culpa. E se esse deprimido é um cristão calvinista, ele literalmente está perdido. Por quê? Porque ele começa a achar que ele também foi rejeitado por Deus. É terrível, gente. Depressão é frustração. O deprimido se sente frustrado. Depressão é sentimento de inutilidade. Depressão é a morte simbólica. Por isso que o deprimido namora tanto com a morte. A doença mental, ela é socialmente construída e historicamente determinada. Nós já vimos aqui a evolução. Depressão só passou a ser considerada uma enfermidade a partir do século XIX. Durante a Idade Média da pós-reforma, as grandes cidades da Europa, se alguém tinha algum transtorno mental, os prefeitos das cidades, os reis, mandavam construir um grande navio, enchia de mantimento para 6 meses e soltava o navio no meio do mar. A estultífera nave que está na História da Loucura de Michel Foucault, que deu origem aos piratas, porque depois acabava a comida, eles iam assaltar para comer, né? Quem deu origem aos piratas foram os loucos, a estultífera nave. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Isso mesmo, Gouveia. Se ele prega a abundância de... o deprimido, Rodrigo, ele é agressivo, ele é irritadiço. A doença mental é socialmente construída. O que é que eu estou dizendo aqui? Que o que eu sei hoje sobre depressão, é possível que daqui 100 anos os psicólogos zombem do Maspley. E digam, nossa, como ele era bobinho, ele achava que era só isso. Por quê? Porque é como se a gente... as pesquisas caminham a passo de tartaruga no mundo inteiro, tá? E é como se a gente fosse tendo uma luz. Quando eu comecei a estudar depressão, há 40 anos atrás, não havia tratamento para depressão. Hoje eu posso assegurar para todos que estão aqui que existe tratamento da depressão, e a semelhança do câncer, que tem hoje mais de 70% de remissão e cura, a depressão também tem mais de 70% de remissão e cura. Não cura tudo, mas cura quase tudo. Já vimos a depressão pela ótica da religião, então eu vou pular, né? Bom, agora nós vamos ver depressão pela ótica da psiquiatria.
Aí vocês terminaram ganhando uma coisa melhor, né? Do que o atraso foi bom. Gente, alguma pergunta? Professor, eu tenho uma pergunta aqui, né? Vamos abrir aqui alguns minutos para perguntas, para depoimentos, para questões, não é? Nós estamos falando da conjuntura de depressão como um todo, né? Mas É quando você isso. pega o manual psiquiátrico, né, o DSM, você tem classificação dessas depressões, né? Arrítmica, assístmica, depressão unipolar, bipolar, né? E aí, pensando um pouco dentro do quadro terapêutico, né? Porque até mesmo é difícil para o próprio psiquiatra, como eu vou dizer assim, diagnosticar qual é o tipo de depressão que essa pessoa tem, né? E nós, né? E os terapeutas, como identificar, né? Para identificar, você tem que pegar essa sintomatologia que eu falei, na verdade, eu falei de sintoma. Quando eu digo depressão é isso, depressão é aquilo, eu estou falando do sintoma da depressão, né? Se alguém tiver de 6 a 7 destes sintomas, é um deprimido. Agora, Laura, você levantou a questão mais central e mais difícil sobre a depressão. Sabe qual é? É fazer o diagnóstico diferencial. Por quê? Você tem depressão que não você tem. Aí vamos aqui raciocinar um pouquinho. Você tem dois grandes grupos de depressão, que aí vai ficar mais fácil. Você tem um grupo que a depressão tem uma base epigenética. Até 20 anos atrás, achava-se que era genética, mas não é genética só, ela é genética e epigenética. Por quê? Porque além da carga genética para a depressão, que aí você pergunta na clínica, seu avô era deprimido, seu pai era deprimido, toda vez que eu atendo um deprimido, eu faço a árvore genealógica dele. E, invariavelmente, quando é uma depressão grave, vai aparecer alguém deprimido lá entre os 4 avós ou os 2 pais. Na verdade, nós somos muito mais a herança dos avós do que dos pais. Nós somos a nossa carga genética, é por isso que é mais comum uma criança parecer com o avô ou com a avó do que com a mãe ou com o pai. Bom, mas o grupo de depressão epigenética, que tem uma base hereditária, são aquelas depressões dos manuais, né? Por exemplo, o próprio transtorno bipolar. O próprio transtorno bipolar, vamos citar a depressão puerperal, por exemplo, depressão puerperal, essa que algumas mulheres têm quando têm bebê, né? Depressões melancólicas simples, que a pessoa vive deprimida, mas consegue viver, né? Depressões que são alucinógenas, que tem depressão com alucinação. Olha só que curioso, né? E o quadro mais grave de todos eles, que é a depressão catatônica, que a pessoa não consegue nem sair da cama, ela tem que ser internada para tomar alimentação parenteral, senão ela morre. Mas bem, são as depressões dos manuais. Agora você tem as depressões reativas, tá? Que não são epigenéticas. Sim, Nana, o transtorno bipolar é psicótico, a depressão alucinógena é psicótica e a catatonia é psicótica. Essas três eu tenho absoluta certeza. Mas, por exemplo, hoje é muito comum você sofrer burnout e o burnout tem uma grande quantidade de depressão. É uma depressão epigenética? Não. Você tem depressões em diversas fases da vida, como na adolescência, especialmente nas mulheres na menopausa e depois na vida na terceira e na quarta idade, que agora já tem a quarta idade também, graças a Deus, né? Porque eu estou começando a ficar velho agora, ainda tem muita coisa para fazer.
Então, vamos lá. Você tem depressões produzidas por lutos. E aí o luto envolve a doença grave, envolve a perda de um emprego, a perda de status. E, curiosamente, eu sempre vou falar um pouco para o público feminino aqui, porque é um público que precisa de uma atenção muito especial sobre depressão em todas as idades. Mas as mulheres, elas deprimem até quando elas percebem, não são todas, né, que estão perdendo o corpo da mocidade. É muito comum você encontrar mulheres de 40 anos chorando, né? Aí você pergunta, e hoje uma mulher de 40 anos é linda, né? Enfim. Aí você olha para aquela mulher linda e fala, você está chorando por quê? Ah, porque eu estou com 40 anos, né? Para eu que tenho 67, eu dá vontade de dizer assim, mas você é só uma garota. É só uma garota, deixa para chorar com 80. A gente agradece as 40 mais aqui, entendeu? A gente se sente jovem, professor. Mas não é fato, Laura, o que eu estou falando? Você que sabe disso no seu atendimento, não é fato? Enfim, é fato. É fato, sim, professor, porque tem uma queda hormonal muito grande, né, nessa transição dos 40 anos, E aí, e contribui. nós vamos já para as causas psiquiátricas, né, da depressão. E eu não poderia dar essa aula sem homenagear a minha grande mestra, que eu tive o privilégio de estudar com ela, doutora Anísia da Silva. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. Tem algumas alunas minhas, tem alguns alunos meus aqui. Gente, quando for atender alguém, é aquilo que o Jung dizia: esqueça técnica, esqueça teoria, esqueça texto, seja ele qual for, né? E seja só uma pessoa que está acolhendo outra que sofre. Mas a depressão na psiquiatria, a gente tem que homenagear a Nise, com certeza. Então, é uma enfermidade classificada pelo CID-10. O grande problema é que, dentro dessa nossa medicina, telemedicina e medicina de SUS, e medicina mesmo de. Eu atendo médicos no consultório, já atendi um médico que atende 1.000 pessoas por mês. Sério, 1.000. Ele ficou 2 anos comigo e saiu feliz da vida porque ele conseguiu reduzir para 500. 500. Aí vamos entrar na questão da Laura. O grande problema é fazer um diagnóstico diferencial. Eu estou diante de um deprimido. Qual é a causa? É uma Como se o problema fosse o buquê e o chocolate. Gente, dá para Só alguém. esse o problema, né? Érica, o É seu porque eu não posso. microfone está aberto. Você Obrigado, pode fechar, por favor? Obrigado, viu? Bom, se for uma mulher na menopausa, antes de pensar numa depressão epigenética, até porque, prestem bem atenção, uma depressão epigenética ela vai dar até os 35 anos. Se você aqui tem 35 anos ou mais e não teve uma depressão grave, crônica, tá liberto. Não vai ter mais. Não vai ter. Sério? Sério. Eu estou falando baseado nos dados de pesquisa, não na minha cabeça. Agora, isso não livra de repente, você ficar deprimido porque fica barrigudo, né? Eu não fico, eu fico feliz, então não tem problema nenhum com a minha barriga. Eu tenho problema com a minha saúde, que graças a Deus está ótimo. Então vamos lá. Depressão é enfermidade. Quem primeiro classificou a depressão como enfermidade foi Felipe Pinel. Já vinha sendo pesquisada por Esquirol, mas quem teve coragem de dizer não é demônio, né? Isso é uma doença, como qualquer doença, foi Felipe Pinel. Da nossa homenagem a ele, né? Bom, eu já defini depressão do ponto de vista da religião, agora eu vou definir do ponto de vista da psiquiatria.
Veja bem, vocês estão vendo aqui esses neurônios? Vocês estão vendo aqui esse coloridinho aqui, essas bolinhas coloridas? Nós temos 100 bilhões de neurônios quando nós estamos por volta dos 4 a 7 anos de idade, né? Apenas 10% desses neurônios têm acesso à consciência. 90% deles não têm acesso. Então, 10 bilhões de neurônios sustentam o que a gente chama de consciência. E 90 bilhões sustentam o que Freud chamava de inconsciente. Então, em 24 horas, eu costumo dizer que a gente aterriza algumas vezes, mas a maioria nós estamos inconscientes, né? E alguns, como eu, não aterriza nunca. Acho que eu só vou aterrissar quando eu morrer. Então, vocês estão vendo esse espaço aqui? Aqui é onde acontece um neurônio, nesses 100 bilhões, eles trabalham em rede. Então, toda essa rede de computador, de inteligência artificial, de tudo, de internet, a ideia de rede, onde tiver, é tirada do neurônio. A rede elétrica é tirada do neurônio. É um modelo grosseiro do neurônio. Só que um neurônio, para fazer uma rede, são bilhões que faz uma rede. Para a gente estar aqui pensando em depressão, tem bilhões e bilhões de neurônios em todos nós se conectando ou se desconectando. Esse cara é doido demais, então é melhor ir para casa ou voltar lá para a minha comunidade religiosa, né? Bom, então vamos lá. Aqui, um neurônio não toca no outro. Como é que ele se comunica? Ele se comunica por meio de reações químicas ou bioquímicas. Eu prefiro bioquímicas, que são as sinapses. Estão vendo aqui, ó? Vamos pensar só na depressão para a gente não se perder. Olha, são chamados de mediadores químicos, né? São conhecidos, hoje está em tudo que é lugar, está em tudo que é panfleto, tudo que é internet, está em tudo. Então, ó, você tem mediadores químicos, eu vou começar pelo do amor, né? É o Nossa, ocitocina. alguém pode desligar o microfone, por favor? Vamos lá, do amor. Se você já se apaixonou alguma vez, né? Eu não vou dizer que já me apaixonei alguma vez, porque eu sou apaixonado. Eu vou morrer assim, né? Eu sou apaixonado mesmo, apaixonado pela vida. Mas, bem, quando nasce um neto, por exemplo, ou nasce um filho, ou você se apaixona, aquela sensação de que você está em outro tempo, né? No tempo dos poetas, dos bêbados, dos apaixonados, dos profetas, sei lá, aquilo é produzido por uma substância química chamada ocitocina. E a ocitocina, no amor erótico, ela dura em média 7 anos. Daí vem as crises dos 7 anos. E se as pessoas tiverem paciência e se gostarem, se tornaram pelo menos amigos depois dos 7 anos, depois volta a descarga de ocitocina, com a mesma força que tinha antes. Isso ocorre nos casais que têm muitos anos, que estão juntos porque querem, não é porque estão obrigados por nada, né? Mas que gostam de estar juntos. Então, tem um livro chamado O Vínculo do Prazer, da Virginia Master, do Ernest Johnson. Master Johnson, O Vínculo do Prazer, que fala exatamente isso. Bom, sensação de bem-estar. Hoje eu amanheci feliz. Nossa, estou feliz. Ontem eu fiquei feliz. Eu fiz um check-up, eu cheguei no médico, ele falou, cara, teus indicadores estão tudo normais. E eu falei, com essa idade? Ele falou, eu falei, então estou feliz. Quando você se sente feliz, qual é o mediador que está aqui? Endorfina e serotonina. Quando você tem energia, sabe aquele dia que você resolve, né? A Marta está aqui do meu lado. Eu acho que a Marta deve ter recebido assim, uma dose extra de adrenalina, porque ninguém tem energia mais do que ela. É muita adrenalina. Quando você tem energia, né? É adrenalina e noradrenalina. Você come uma fruta que você gosta, chupa um sorvete que você gosta, faz algo que você gosta, né? Tem experiências humanas onde acontece
uma descarga de tudo isso. Por exemplo, no orgasmo. Aí lá tem ocitocina, tem serotonina, tem endorfina, né? É por isso que, intuitivamente, o pessoal do passado dizia que quem goza sofre menos, né? E quem não goza só vive sofrendo, com toda certeza, né? Mas olha só, vamos imaginar que a bioquímica do cérebro deste sujeito aqui produza menos endorfina, serotonina, adrenalina, ocitocina, e tem um mais comum que eu vou lembrar. São os principais. É claro que tem outros, eu estou apenas ilustrando, tá? Se ele produz menos, ele deprime. Então, a depressão é produzida também pela escassez de mediadores químicos. Por que eu digo também? Porque no estresse prolongado, e o estresse prolongado é um estresse que passa de 90 dias, vai acontecer outra coisa. Sabe o que vai acontecer? O sujeito produz a quantidade certa, mas o cérebro consome mais do que produz. Se o cérebro consome mais do que produz, aí você tem aí o quê? Depressão. Bom, gente, alguma pergunta sobre isso aí? Ah, hoje tem muita bobagem na internet. Fala assim, não, mas a depressão é produzido também por problemas no intestino. Não. Deprimido tem problema no intestino que alimenta a depressão. É tanto que a maioria dos deprimidos tem intestino preso. Não acredite em nenhuma variável que simplifica. Depressão é multicausal e complexa. Sim. Dopamina, isso, dopamina. Alguém falou aqui, foi ali, dopamina, isso mesmo. Era que estava me faltando aqui, era dopamina, viu? Bom, e agora nós podemos pensar na depressão na psicologia. Eu acho que eu ainda não fiz esse slide da depressão na psicologia. O slide é completo, tem tudo aqui, tudo que vocês precisam, depois vocês vão ver, né? Mas eu queria falar da depressão na psicologia. Já falei na religião, já falei na psiquiatria, agora eu vou falar na psicologia. Na psicologia, a depressão ela é entendida, né? Está sendo gravada, Nelson. Graças a Deus está sendo gravada. A depressão vamos pensar agora em termos de energia. E a energia que eu vou falar aqui não tem nada a ver com a energia espiritual da religião de ninguém, tá bom? É energia do sistema nervoso central, que é medido como uma corrente elétrica mais e menos, produzido pelas trocas de sódio e potássio das células nervosas, especialmente lá dos neurônios. Essa corrente elétrica ela pode ser mensurada e é o que faz o eletroencefalograma. Ele mensura não apenas a intensidade, mas também o padrão de ondas cerebrais. É corrente elétrica mesmo, do jeito que vocês conhecem. Bom, olha só que curioso. A mente humana, em repouso, quando você deita lá para dormir, faz suas preces, lá suas obrigações religiosas, suas preces, suas orações e tal, e está em paz e vai dormir. A mente em repouso consome 20% de toda a energia elétrica que o corpo produz. Na verdade, a nossa barriga é um biodigestor, né? A gente come tudo que a gente come, especialmente proteína, né? Vai gerar energia, que vai alimentar o cérebro. Agora, veja bem, um único órgão consome 20% da energia produzida pelo corpo. Daí que ela pode ser tão afetada pelo estresse, né? E deprimir. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: se naturalmente parte dessa energia
que é mais ou menos 48%, eu invisto para manutenção, funcionamento, renovação de todas as células do meu corpo, para manter tudo bonitinho, funcionando, regulado, examinado pelas células do sistema autoimune, né? As células imunológicas. E 52% eu tenho que investir no meio. Quem é o meio? É família, é amor, é troca, é trabalho, é sexo, é arte, é dança, tudo que eu faço acontecer ou não. O que acontece numa pessoa deprimida dentro da concepção psicológica? Seja ela psicanalítica ou analítica, o sujeito ele para de investir energia no mundo e ele passa a reinvestir muito mais do que 48% internamente. Como a energia precisa ser gasta, ela começa a ser gasta no sofrimento. Por isso que o deprimido não tem energia, né? O deprimido troca o dia pela noite. Enfim, isso tudo está no texto. Bom, gente, alguma pergunta até aqui? Já falei sobre a... E aí? Preste bem atenção. Do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista psicológico, nós vamos ter como depressões que têm causas puramente psicológicas, que depois desencadeiam as bioquímicas, as depressões reativas, que são causadas por perdas, por danos, por traumas, por estresse. E aí eu queria parar de novo aqui 5 minutinhos para responder alguma pergunta ou algum comentário, e nós vamos para o final da nossa conferência. Perguntas? Pode abrir o microfone e perguntar. É melhor. Professor, Pois não. o senhor trouxe aí, né, os 3 viés da depressão, né, dentro da psiquiatria, dentro da psicologia, dentro da religião, Isso, né? Em todos eles, os sintomas se manifestam da mesma forma? da mesma forma. Muito boa sua pergunta. Esse aqui é o problema, Laura, para o diagnóstico diferencial. Se não tiver muita experiência mesmo, muita pesquisa, se você pegar alguém que tem uma depressão reativa ou traumática, ele tem os mesmos sintomas de alguém que tem uma depressão epigenética crônica e grave. Só que essas depressões aqui, elas são todas reversíveis, inclusive sem medicação. Eu não aconselho hoje sem a medicação, por quê? Vou trazer um caso, né? De repente alguém senta aqui na minha frente profundamente deprimido, diz: doutor, eu quero fazer psicoterapia. Que eu li aí, vi na internet os seus trabalhos, enfim, e tal, quero fazer. Primeiro eu vou fazer esse diagnóstico diferencial. Tem deprimido na família? Conviveu, você lembra? Eu queria que você me apresentasse, levanta a história dos teus avós e dos teus pais, levanta lá com a família, o que é que se conta sobre eles, o que é que se fala sobre eles. Se ele chega e diz, olha, é pesado, tem muito deprimido lá. Bom, ponto. Eu já posso levantar uma possibilidade hipotética, ou hipótese, que pode ser genética. Mas se eu pergunto, é comum na família? Ah, não, tem um ou outro que deprimiu. Imagina, minha família é para cima, né? Eu sempre falo da minha, que tem um bando de velhinho lá, com mais de 80 anos, tomando cerveja e nenhum deles é deprimido.
Amanhece de ressaca, de depressão, não, né? Ah, não, eles são para cima. Ah, bom. Então, eu posso estar diante de uma depressão traumática ou reativa, que é, notem bem, 100% reversível. Agora, eu não desaconselho o uso de medicação, nesse caso aqui, primeiro, porque as medicações hoje não são mais tarja preta. Não tem mais, não gera mais dependência. Segundo, como é que eu vou tratar de um trauma violento, doloroso na vida de alguém se ela não tem estrutura para isso? Vamos supor que tenha sido uma violência sexual. Essa pessoa, sem terapia, ela precisa de alguma medicação para estabilizar emocionalmente. E aí eu vou falar para vocês sobre a estratégia de tratamento que eu utilizo com muita eficácia e recomendo para o tratamento da depressão. Primeiro, né, uma avaliação psiquiátrica ou neurológica. Tanto faz, o neurologista também pode avaliar com psiquiatras éticos, né, que mediquem pelo tempo que for necessário. Bom, quando a depressão é epigenética, esse tempo será toda a vida. Quem tem transtorno bipolar vai tomar remédio por toda a vida, e eu conheço pessoas que eu orientei que tomam e vivem normalmente com transtorno bipolar. Trabalham, estudam, se formam, casam, enfim, separam. Enfim, não são todos, mas muitos se beneficiam muito. Mas a depressão reativa? Eu já atendi pessoas com depressão reativa durante 20 anos. Gente, a mente desta pessoa já está acostumada com a depressão. Talvez seja a única coisa que ela tem. Ela não tem mais nada além de sofrimento, ela nem sabe que existe. Né? É aquela história do homem da caverna de Platão. O mundo é em preto e branco. Avaliação psiquiátrica, neurológica e medicação. Hoje, pela experiência que eu tenho, eu acompanho a medicação também, e quando o médico, eu recebo muitas pessoas, eu atendi aqui uma senhora de 70 anos, tomando 5 remédios para depressão, inclusive um para psicose. E essa mulher estava anestesiada. E eu falei para ela, a condição para eu te atender é você mudar de psiquiatra. E mudar ontem. Eu vou indicar alguém, e eu não ganho nada com isso, mas eu vou indicar alguém, dentre os que me acompanham, né, que interagem comigo, eu vou indicar alguém que vai reduzir essa medicação. Reduziu para 3. Ela já ficou com energia. Ela estava anestesiada pela medicação. Há anos. E eu tenho caso de remissão em que a pessoa, 2 ou 3 anos depois, ela não toma mais remédio e não volta a ficar deprimida. Eu tenho vários. Porque são depressões reativas. Bom, passou na Professor, avaliação. Fala, Nelson. posso fazer agora uma pergunta? Pode. A Laura fez uma retrospectiva aí do tema da sua palestra Sim. sobre a depressão na psiquiatria, na psicologia e na religião. Eu estava me lembrando aqui de Paulo, o apóstolo, aqui pelo viés da religião, onde ele trata lá do espinho na carne. Ele teria que conviver com aquilo segundo o que ele entendeu sendo a vontade divina. Aí vem a pergunta é a seguinte: em que situação a depressão ela não tem cura? Eu acho até que A o senhor já depressão respondeu. epigenética. Quando a depressão ela domina e quando ela se instala e quando na visão do psicólogo ou do psiquiatra,
ele percebe que não tem. Quando ela não tem cura? Quando ela tem uma base genética, é muito simples. Simples como assim? Se nos ancestrais você vai encontrar a recorrência da depressão, isso é que estabelece a base genética, ainda é um exame clínico. A mãe é deprimida, o pai, o avô, a avó, os tios. Neste caso, vai ter que tomar medicação para a vida inteira e é controlável. Ele pode ter uma vida normal, mas não tem a remissão. A gente não fala em cura, tá? A gente fala em remissão. Remissão? É remissão, que é reverter o quadro. Neste caso aqui, da depressão reativa, você tem 100% de remissão e muitas vezes para nunca mais voltar, porque a pessoa, inclusive, aprendeu a lidar com ela. Então é um erro muito grave algum psicoterapeuta, psicólogo, seja lá aqueles que trabalham com a saúde mental, afirmar que não é preciso tomar medicamentos. Olha, tanto erra o psicólogo que diz que não é preciso tomar medicamento, quanto o psicoterapeuta que diz que não pode, não precisa fazer terapia. Aonde primeiro pilar do programa que eu uso, medicação. Claro, na dose certa, na quantidade apropriada, no tipo específico para aquela situação, porque não é igual. Por isso precisa de um bom psiquiatra. Na verdade, eu tenho 3 aqui comigo, que é o Pércio, o Loester e o Zenon Lotuf. Está entrando agora na Uniaberta a doutora Cibele, que é uma doutora mesmo, com PhD em psiquiatria, e ela já está parte do quadro aqui da gente. Já já ela vai estar constando aqui nas aulas. Bom, psicoterapia, Professor, fala. é que aí a pergunta do Obrigado, Nelson professor. me fez pensar em outra, né? Tá. Pensando dentro da psicologia analítica, no processo de individuação junguiano, que é a capacidade de consciência, Sim. uma vez que um paciente, né, dentro dessa questão da epigenia, né, ou seja, da congenicidade, vou usar essa expressão, ele passa a conhecer os sintomas, as características, perceber o quadro, claro que ele vai precisar de um acompanhamento terapêutico, análise para fazer essa gestão, ele seria capaz, né, de ter essa remissão a partir da autoconsciência do quadro adquirido? Eu acho que ajuda na remissão, o autoconhecimento, o conhecimento da doença. É tanto que eu sugiro para os meus pacientes lerem muito sobre depressão, não o Google, Dr. Google, né? Ler um artigo, um texto de alguém que entende depressão, né? É fundamental, porque se você conhece o inimigo, você pode derrotá-lo. Você pode aderir ao tratamento. O grande problema da medicação é isso no Brasil. Hoje mesmo eu aconselhei uma mãe que a filha tomou medicação por um tempo e largou a medicação. E agora teve o efeito rebote, que é a volta da depressão com mais intensidade. Especialmente, eu faço essa crítica aqui, goste, não goste, nessas alturas da vida, eu pouco me importo com o que pensam a meu respeito, né? Especialmente no meio religioso. Tomou remédio 2, 3 meses, o sujeito fica bom, entre aspas. E aí começa o líder religioso, tem que fazer um culto de ação de graça, e jogar isso fora, né? Eu acho interessante, isso é tão verdade, que a Marta está aqui, a testemunha, a igreja do R.R. Soares, aqui em São Paulo, me convidou para fazer um ciclo de conferência para os pastores da igreja lá deles, lá, da Internacional da Graça de Deus, para os pastores pararem de fazer isso. E eu perguntei por quê. Falou, porque o índice de deprimido entre os pastores e de suicídio é muito grande. Eles mesmos acham que é falta de fé. Aí eu fui lá, Laura, falei para ele, vocês fazem o que quando alguém está doente? Unge. Eu falei, então, unge um remédio para depressão e toma. Faz isso, vai dar certo. Né? Então, psicoterapia. Para que a psicoterapia? Porque
A mente, uma coisa é o cérebro, outra coisa é a mente, embora as duas sejam interligadas. Mas a mente do deprimido está enviesada pela depressão. Nossa, é duro, né? Professor, Oi? a minha avó, boa noite. A minha avó, ela tem depressão há muitos anos. Muitos anos, e ela toma medicamento há mais de 20, 30, 40, sei lá, acho que 50 anos. Aham. E não, agora, né, ela mal sai de dentro de casa, ela não consegue sair. Depois, ainda mais veio a pandemia, não sai. Dá dor de barriga, se ela vai sair, ela não sai de dentro de casa. Eu não sei o que a gente pode fazer para ela tomar um sol, né? Que é vitamina D, mas ela não sai. E aí, quando eu vou lá visitar eles, eu sempre vou, levo o alto astral, né? Eu canto música com ela, eu bato palma e ela canta junto. Daí, às vezes ela não consegue, não sai, né? A voz ali, ela fica meio tímida, né? Mas eu noto que ela se solta, sabe? E, e aí eu lembro que quando eu chegava, assim, no início, ela não parava de falar que fulano morreu, que Beltrano morreu, que fulano estava doente. Fixado no sofrimento. E aí eu mudava, eu É, conversava assim é. com ela. A psicoterapia é exatamente para trabalhar a percepção, né? A autopercepção, a percepção do mundo e a percepção do outro. Porque o Mas ela deprimido já se acostumou com o mundo em preto e branco. e tu sabe Sou muito que pessimista. esses remédios afetaram a visão dela, era isso que eu queria chegar. Inclusive, eu vi ela no hospital, baixou o É a tua hospital por filha. causa da depressão quando eu era criança. Ela só ficava no Ó, escuro e eu fui no hospital vou falar visitar. uma coisa para vocês. Eu estou oferecendo uma jornada sobre acolhimento, prevenção e tratamento da depressão. Vai ser no dia, acho que é no dia 9 de dezembro, online. Eu estou cobrando um preço muito barato, não cobre nem os custos que cada um vai receber esse e-book completo, né? Se alguém quiser se inscrever, vai ser no mínimo 6 horas comigo para debater todos esses pontos sobre depressão. Se você acha que isso pode beneficiar alguém, convide alguém. Porque a ideia por isso que o valor você vai ver lá é menos que uma janta, é menos que um almoço. A ideia é divulgar, fazer com que as pessoas tenham a ideia de prevenção, não é? Porque hoje a Uniaberta é uma comunidade de saúde mental, já é uma comunidade de saúde mental. Nós já temos hoje mais de 12 mil pessoas interagindo mensalmente conosco. Então, eu queria voltar. Psiquiatria, psicoterapia. Para que a psicoterapia? Para mudar a percepção de si mesmo, que a percepção do deprimido é horrível. É tanto que no meu consultório eu tenho um espelho de tamanho natural, e quando um deprimido começa a encontrar alguma virtude nele, né, ou nela, né? Eu lembro que assim, a mulher diz, olha, eu nunca viajei sozinha, mas eu melhorei tanto, doutor, que agora eu vou viajar sozinha. Eu posso viajar sozinha. Eu não sou coach, tá? Eu acho o coach um negócio complicado. Mas eu falo, levanta e vai lá no espelho e fala para você, eu posso viajar sozinha. Doutor, eu resolvi voltar a trabalhar. Vai lá no espelho e fala isso, eu resolvi voltar a trabalhar. Isso aí, depressão com alucinação. Bom, eu coloco aqui dentro do conjunto acompanhamento espiritual. Claro, com líderes e guias espirituais competentes, não é? Porque alguns são terríveis. São terríveis. Na verdade, hoje, as comunidades religiosas, muitas delas se alimentam, cobra caro pela depressão da pessoa, né? Cobra caro. Quantos não dizem assim, não, não, não trata não. Faz um voto e dá o dinheiro do tratamento aqui para, né, para o pastor poder viajar para Miami. Então, assim, isso é coisa coisa nojenta, tá bom? É nojenta, né?
Eu não tenho medo nenhum de dizer isso, porque eu sei que é assim mesmo. E outras religiões também, né? Não, paga a obrigação que você fica. Essa obrigação geralmente é paga em dinheiro, né? Quando não é em joia também, não é pago apenas com um abraço, um beijo, né? Se fosse, eu não estava criticando. Mas tem, hoje, se você for em grandes hospitais do mundo, como o John Hopkins, lá nos Estados Unidos, ou aqui no Albert Einstein, ou no Hospital das Clínicas, ou nesses grandes, os melhores do mundo, brasileiros ou não. Aqui no AC Camargo, eu fui participar de uma banca lá, de um teólogo, que foi meu aluno, o Yuri, que fez um mestrado acerca do atendimento espiritual em pacientes terminais. E, pasme, ele é teólogo e fez o mestrado em medicina, oncologia. Esses hospitais, tudo tem um grupo de líderes espirituais de todas as religiões para assistir as pessoas que estão passando por crises, doenças, depressões, né? Eu estou traduzindo uma obra, é pena que ela não está aqui fácil, está lá em cima, traduzindo os capítulos de uma obra que é Religion and Health, do Koenig, né? São 1.200 páginas sobre pesquisas atuais no mundo acerca da espiritualidade como um recurso para melhorar a qualidade de vida. Depois, atividade física. Ah, doutor, mas eu não tenho vontade nem de caminhar. Quando você faz uma cirurgia, ou você é um paciente grave, o fisioterapeuta não leva você até a porta, ou leva 20 metros. Ah, mas você consegue caminhar até a porta? Consiga, então vá até a porta. Por quê? Atividade física com mais de 50 minutos diária produz uma quantidade extra de neurotransmissores que combatem a depressão, que é a ocitocina, aquilo tudo que eu falei, tá bom? Agora, nada substitui o acolhimento. Eu lembro de muitos congressos que eu fui, eu já falei para todas as denominações religiosas no Brasil, às vezes até todas reunidas, né? Católico, metodista, batista, pentecostais, luteranos, enfim. E aí eu lembro de um pastor que sofreu um acidente, ficou cadeirante, né? Paraplégico, com necessidades especiais, e ele sofria muito porque ele estava deprimido e a comunidade cobrava muito ele, né? E aí, eu dando a conferência, eu falei assim, olha, você não é deprimido porque perdeu a fé, você não é deprimido porque não tem força, você não é deprimido porque fez nada errado, você é deprimido porque é uma pessoa humana. Esse pastor começou a chorar. Depois eu fui acolhê-lo, né? Fui conversar pessoalmente com ele. Ele falou, doutor Maspoli, eu queria ter ouvido isso há tanto tempo. Então, nada de cobrar, reaja, tenha fé, tenha força. Eu só acho que você deve fazer isso se você tiver uma quantidade extra de neurotransmissor para dar para ele. Aí você aplica o neurotransmissor e fala, tenha força, tenha fé, tenha coragem. Se você não tem, fica calado. Abraça, acolhe, não é? Fala, conta comigo, eu estou aqui. Não, isso é humano, você... Enfim. Gente, eu paro aqui. Deixo o convite para quem quiser aprofundar isso aí numa jornada comigo em dezembro, ou no ano que vem, porque eu vou dar isso a cada semestre, né? Quem fizer agora vai ganhar aí o bônus do livro. E vou abrir para perguntas e depoimentos, se vocês quiserem fazer. Agora, Eu pus aqui o link aqui, tá? Depois vocês podem entrar no em contato. link. Quem quiser pode entrar em contato com a Caris sobre o curso que eu vou dar, né? É uma jornada, na verdade, 9711 5506. Isso aqui foi ideia da Caris. Falou, pai, faz uma jornada, já que você vai dar essa conferência, faz uma jornada, porque aí prepara pessoas com mais. Porque aqui é muito rápido, né? A gente pode pegar tudo isso e destrinchar. Mas eu quero perguntas. É assim, só uma questão, né? Eu sou evangélica,
mas eu digo que eu tenho horror a crente, né? Porque eu vejo no consultório tanta gente sofrendo, porque esses líderes religiosos às vezes colocam uma pressão tão grande em cima disso por conta da depressão, que às vezes a gente fica, né, sai criticando, questionando todos, né, vamos pensar sobre isso, né? Mas, assim, eu creio que é importante a fé, mas é esse cuidado mesmo, né? De como está se colocando, porque senão chega para a gente e a gente depois tem que ser psicólogo, teólogo, conselheiro, tudo, porque a pessoa vem muito massacrada nessa questão religiosa, né? Essa é É, uma questão mesmo que aquilo eu que devia tenho ser um visto isso instrumento de fora, cura, né? termina. Olha, a tese do Pécio foi a seguinte: Pécio levantou duas hipóteses. A fé contribui para melhorar o deprimido e a religião contribui para melhorar? Resultado: para 95% das pessoas, a religião atrapalha. E para as mesmas 95%, a fé ajuda. Mais alguém? Então eu tenho horror à religião. Professor, tem eu aqui. Fala. Eu queria saber, porque assim, você falou em alucinação. Sim. Alô? Acho que caiu, né? Eu estava falando, caiu, não sei se foi da minha internet, mas eu fui Vamos ver supor. que Voltou a não, Nana. não era. Voltou o Nelson. Opa, não, Posso continuar, não, né? O Ananda está pode, falando por aqui. favor. Depois a Nana. Não, rapidinho. Há 10 meses atrás, uma senhora da minha igreja, eu sou pastor presbiteriano, o senhor sabe, estou falando aqui para 20, 30, quase 30 pessoas. Uma senhora estava fazendo tratamento. Foi assim que eu comecei na Unha Aberta, fazer o curso. Uhum. E confesso que este curso me deu uma... Deixa eu abrir aqui o vídeo para... Só na... esse curso me deu e está me dando uma experiência de vida e de tratamento com as pessoas muito, muito bom. Então, essa senhora, no estudo bíblico que eu estava dando online, ela começou a desabafar, dizendo que ela tinha sofrido um trauma dentro do ônibus. Ela foi assaltada, assaltaram todo mundo dentro de um ônibus. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. E ela, há mais de 10 meses que ela não andava de ônibus, nem de táxi, só de táxi. E não andava sozinha, e estava tomando remédio. E aí eu comecei a ter as suas aulas, comecei a fazer o curso com o senhor e com outros professores. Caiu de novo, né? Mas enquanto o Nelson volta, realmente aqui a gente tem alguns alunos e alunas que ou faz a formação ou já fizeram vários cursos conosco, como ali. A gente criou uma escola que tem a marca da minha própria história dentro da saúde mental, né? É uma coisa séria, não é um estudo sério, profundo. O depoimento do Nelson é precioso, porque Nelson é doutor em teologia, né? Mas ele está com dificuldade com a internet. Então, eu vou pedir à Nana. Nana, você pode entrar e falar? Aí depois... Sim, claro. Inclusive, eu coloquei a pergunta no chat. Porque, assim, qual é a diferença entre ai, gente, cadê? Alucinação e delírio? E, por exemplo, uma pessoa bipolar, quando ela entra nesse estado, ela, ela pode, por exemplo, tá num relacionamento, só que o abusador é a pessoa com transtorno, e ela dizer ao contrário, seria delírio ou e extremamente manipuladora? Seria delírio ou alucinação?
Ou os dois juntos Olha, funcionam? eu falaria outra coisa. Primeiro vamos ver o que é delírio, o que é alucinação, né? Que é a mesma coisa. Delírio e alucinação é a mesma coisa. O delírio é quando a pessoa ela não distingue que aquela realidade delirante da realidade, tá? Ela não distingue. Eu vou dar um exemplo bem comum aqui. Eu dei psicopatologia há muitos anos aqui no Mackenzie para os estudantes de psicologia, e a gente visitava hospitais psiquiátricos, e aqui no Rio também. E aí, quando alguém diz assim: olha só que interessante, um homem que conversa com gatos. Ele vivia cercado de gatos, conversando com gatos. E aí ele sente e ele está falando ali dos gatos, contando a história de cada gato, tal. Parece uma pessoa saudável, mentalmente saudável, enfim. De repente, uma aluna minha pergunta: mas por que você conversa com os gatos? Ele fala: porque eles me chamam para conversar. Então veja que aí você já cindiu com a realidade. Isso é delírio. Agora, o que acontece muitas vezes, Nana, é que o que chama-se síndrome do Estocolmo na imprensa e na psicologia chama-se identificação projetiva, ou síndrome do pequeno poder, é que a pessoa abusada se identifica com o abusador. E ela passa a eximir o abusador de qualquer responsabilidade pelo que está acontecendo. Na verdade, é que assim, é um caso que eu tenho. É, o abusador, ele fala que é o abusado e a pessoa abusadora é o contrário, ela é a vítima, está acuada, desesperada, super angustiada. E é uma pessoa que está trazendo, por exemplo, É, isso, sim, isso é comum com os narcisistas, né? sim, bastante. E Os aí também narcisistas, eles, tem, eles fazem a vítima acreditar que o abusador é ela. tem também um fator aí que numa conversa a pessoa disse assim, não, porque eu tenho várias pessoas dentro de mim e às vezes eu escolho quem que eu vou usar. Aí eu já falei assim, ué, essa pessoa está com um pezinho ali na psicose, né? E aí, se existe a possibilidade dela sair disso, como é que funciona? Sim, talvez ela esteja só com transtorno dissociativo da personalidade, né? Olha, eu posso até depois conversar com você, mas a pergunta sua é complexa. Como é que ela sai disso, né? Eu acho que numa das aulas que a gente teve aí, eu falei daquelas técnicas não verbais, lembra? Sim, Ah, lembro. eu convidaria ela para juntar essas personalidades aí numa mesa e conversar com ela, vai ser papo de louco. Ah, não, mas eu super, eu super faria isso. Eu chego para os Tá pacientes, certo. assim, o povo deve achar que eu sou maluca, que de vez em quando eu falo assim, mas né, eu tenho um menino de 19 anos que ele desenha, aí eu falei, eu quero que você desenhe. Aí eu falei, quem é esse personagem? O que que ele está fazendo? E esse outro? E aí eu vou junto com o paciente sem me deixar envolver muito, né? Porque eu já fiz isso e não deu muito certo, não. Bom, mais alguém? Nelson, quer concluir? Professor, a minha internet, eu não sei o que que houve, caiu, né? Vou concluir. Então, essa senhora, não sei se todo mundo pegou a história rápida, ela passou, depois de algum tempo, ela passou a enfrentar. Eu falei, a senhora deve enfrentar de frente, é uma redundância de propósito, né? Esse medo e esse pânico, enfim, e ela, depois de algum tempo, ela me deu uma notícia, em mais ou menos 2 meses, ela me deu uma notícia dizendo assim, lá eles chamam uma pessoa de pastor ou reverendo, né? Ah, reverendo, eu quero dar uma notícia boa. Eu estou andando de ônibus agora de propósito. Peguei 4 depois daquela palavra que o senhor me transmitiu. Eu tô falando isso, não é falando de mim aqui, não é do lado que o senhor falou ainda há pouco, da influência do líder Isso, espiritual. sim. Perfeito. O que essa mulher desenvolveu
chama-se Síndrome de Estresse Pós-Traumático. Depois, quem não conhece aqui, procura um bom texto sobre isso, tá bom? E ela Bom, estava tomando remédio, viu? mas abri aqui para mais uma pergunta e eu quero agradecer a presença de todos e todas. Bom, um beijo abençoado. Professor, posso perguntar então rapidinho? Claro, Então, o depressivo, ele sofre, ou o depressivo sofre também de insônia, muita vontade de comer ele coisas troca o de dia criança. pela noite, ele pode parar de comer ou pode comer sem parar. Pode ter compulsão para beber, compulsão sexual, E especialmente dor as de pessoas que usam barriga a também? droga, compulsão, sim, desinteria, síndrome do colo irritável, né? Hum, Geralmente está com a depressão perto ali. ela Troca o dia pela noite, é irritadiço. É que é muita informação para a gente digerir numa hora E só. outra pergunta, por exemplo, a pessoa está deprimida, quem convive com ela pode também, assim, ser afetado? Claro, se a pessoa não é autoastral, né, ela pode, né? Acredito. É bem delicado Não, mesmo. aí é outra aula, que é a doença mental é contagiosa. Tá certo, professor, estou fazendo o curso dos sonhos, estou amando, Ah, maravilhoso. obrigado. Me Gente, encantei. E estou analisando com muito carinho para fazer a psicologia analítica, tá viu? bom, você já é psicanalista, né? Um beijo, Sim, além de atriz, né? Um beijo abençoado no coração. Siga o obrigada. canal lá, porque esse vídeo, como os vídeos de ontem, de antes de ontem, ontem uma aula maravilhosa aqui da Nana, antes de ontem do Renato Mata, segunda sobre história de Israel com arqueologista, isso vai tudo lá. Tem mais de 500 vídeos com conteúdos extraordinários de professores da Uniaberta, meus também, e com acesso gratuito. Uma boa noite para vocês, muito obrigado. Boa noite, obrigado pela aula e boa noite a todos.